E aí, pessoal, já estamos aqui no esquema? Tá tudo certinho aí? Tá aparecendo som aí? Então vamos continuar, né, gente? Continuar aqui a nossa pintança. Eu vou dar uma olhadinha aqui primeiro nos comentários. Que quem já comentou aqui, tem uns comentáriozinhos aqui, né? Sandra Patrício, boa noite, Sandra. Oba, que maravilha. Obrigado, Sandra. Adriana Palma, boa noite, mestre das artes, aguardando mais uma aula. Obrigado, Adriana. Alda Lemos, boa noite, cearantes e todos da live. Já dei meu joinha, obrigado. Fernando Giasson, boa noite, professor. Obrigado por mais uma aula. Eu que agradeço vocês por estarem aqui, né, gente? Simone Bergamo, acho que é isso. Né? Boa noite, professor. Boa noite, Simone. Sandra Aparecida, boa noite. Professor, som e imagem, ok? Que beleza. Humberto Bagatim, boa noite. Abraço ao casal. Obrigado, meu amigo Humberto. Isso aí, obrigado pela presença. Então é isso, meu povo. Vamos sapecar coisa aqui, né? Ó, nós temos aqui uma tarefa aqui. Bacana, hein? Então vamos, antes de vir aqui, vamos dar aproveitar. Vamos aproveitar que tá meio molhadinho ali. Bem molhadinho, meio sequinho já. E vamos fazer uns acabamentozinhos naquela nuvem lá. Daí nós volta aqui. Eu tô com a paletinha aqui, que era a outra mesmo. Vou colocar a tinta novamente aqui em cima. Eita! Tá muito duro aquela lá. Então vamos lá. Branquinho. Preto tem um pouquinho aqui. Vou usar aquele lá mesmo. Amarelo também a gente vai usar um pouquinho. Vou colocar aqui do ladinho do branquinho. Um pouquinho de azul. É amarelo ouro. Pode ser amarelo ouro, amarelo de cádmio. Azul da Prússia. Vou colocar um pouquinho de vermelho. Pode ser qualquer vermelho, porque aqui nós não temos vermelho na pintura. Mas temos que misturar um pouquinho de tinta nem com vermelho. Então nós vamos pôr um pouquinho de vermelho. Aqui, ó. Pode ser qualquer vermelho, já que é só para fazer uma nuance, né? Feito isso, então vamos mandar brasa, né? Vamos pegar agora um pincelzinho fino, macio, para a gente fazer uns detalhes ali. Esqueci de um detalhe antes de continuar. De colocar um pouquinho de solvente limpinho aqui, né? Eu uso querosene, gente, ó. Cheirinho de jasmim. É o menos tóxico, o mais suave do solvente. Se for usar terebentina é um horror, um cheiro muito forte, pelo menos pra mim, né? E aí os querosene a gente tem no mercado um cheirinho, né? Pra dar uma quebrada naquele cheirão de querosene. E fica tudo certo. Então vamos lá. Deixa eu ver se esse pincel que tá aqui na minha mão vai dar certo. A Val tá lá. Daqui a pouco eu acho que ela vem aqui trazer um café pra mim. Eu falei pra ela que não precisava vir aqui não. Hoje, né? Vamos ver se esse pincel aqui vai dar pra fazer o que eu tô pretendendo, né? A gente vai pegar um branquinho purinho. Um cara que vai dar não, mas vamos lá. Eu vou pegar aqui o bracinho aqui pra gente usar. Ó, gente, esse bracinho aqui é um perna de um tripé
que eu adaptei num negocinho que gira lá na ponta, lá fixo na mesa, que daí a gente pode fazer assim. Eu vou mostrar porque tem gente que às vezes vai querer fazer um também. Então, ó, ele estica, né? Se a tela for grande, ó. Daí você segura aqui pra gente apoiar a mão. Esse pincel aqui tá muito arrepiado. Não. Esquece esse pincel aqui, vai dar raiva só. Estou utilizando aqui os pincéis Castelo, né? Eu sempre tenho que falar porque eles me deram de presente um punhado de pincel, né? Então, como agradecimento, eu vou mencionar, né? Porque são os pincéis novíssimos, maravilhosos, cara. E eu estou muito feliz de ter ganho esses pincéis, né? Inclusive, ó, pegar um desses aqui que eles me deram e fazer esse detalhezinho aí. Aqui tem uns pincéis velhos também que eu vou usar aqui, mas é pincéis Castelo também, que ficaram velhos. Então é isso, meu povo. Vamos mandar brasa. Vamos ver qual desses daqui vai suprir a nossa necessidade. Eu suponho que vai ser esse. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui um pincelzinho, piquitiquinho. Como a luz está vindo de lá para cá, então evidentemente nós vamos fazer os toques mais destaque, mais luminoso no lado esquerdo, né? Só uns risquinhos, só nas pontinhas, para a gente evidenciar um pouco mais, né, gente? Essas luzes. Professor Zé Pintura em Tela. Não esqueça de deixar o joinha, meu povo. Deixa eu ver se tá aqui o coisa aqui. Ah, olha só, meu. Isso daí. Então é isso, gente. Obrigado a todos pela presença. Obrigado pelo comparecimento, né? Pela interação no chat. Obrigado por tudo. E eu ainda tô descobrindo que vendo qual pincel que vai ser o melhor, ó. Acho que esse daqui. Então é assim, gente. A gente tem que ficar explorando. A gente não pode ficar ali. O pincel é lindo de bonito e querer usar só ele, não. Porque às vezes é lindo e bonito, mas para aquele detalhe ele não serve. Daí tem que pegar um outro. Então é assim, cada pincel tem a sua função, né? Por isso que é bom a gente ter uma variedade de pincéis, né? Que nem eu ganhei aqui. Daí cada um tem a sua. Qualquer função vai ter um que vai cumprir aquela tarefa. Então, gente, ó. A gente coloca a tintinha lá, beirando. Cuidado para não branquear tudo também. Não pode branquear tudo na nuvem, não. Senão fica feio também. Não perde aquela sensação de volume, né? Então vamos lá, vamos ver quem que estão aí. Boa noite, professor. Sandra, boa noite, professor. Obrigado, Sandra. Obrigado, Humberto Bagatin. Alda Lemos, já estamos no esquema. Vi muito dessas araucárias em Curitiba nesse fim de semana. Tem mesmo, Curitiba tem. Iraí Ribeiro, boa noite, Zé. Boa noite, Iraí. Mônia Arantes, boa noite a todos. Boa noite, minha filha. Como é que tá a vida por aí? Boa noite. Ah, já estou respondendo, amor. Não esqueça de deixar o joinha. Isso mesmo. Pintor, quando ganha joinha, fica feliz. E pintor feliz, você já sabe, né? Pinta muito mais bonito. Então é assim. Deixa o pintor feliz que vocês vão ver pintura bonita. E para deixar o pintor feliz, pintor bicho é tonto, qualquer coisinha deixa ele feliz. Às vezes um likezinho lá, pronto. Já, bicho, já fica achando que tá fazendo o maior sucesso. Já fica tudo metido. Ih, agora começou a alergia. Era só o que faltava, né? É uma coisa
quadro, né? A gente vende um quadrinho assim, nossa, acha que vai vender milhares. Fica tudo empolgado ali. Então, vamos fazer aqui os detalhes. Não é muito destaque também, né? Porque a nuvem já tá aqui com bastante luz, né? Então a gente coloca a tintinha lá, ó, e envolve pro lado da beirada, assim a gente não envolve. Mas pro lado de dentro, assim, a gente dá uma envolvidinha, ó. Porque senão vira contorno. Nós não estamos fazendo contorno, nós estamos fazendo um nuance, né? Que contorna, mas não um contorno. Entenderam? Aí a gente tem que idealizar que o sol pode pegar lá atrás, o sol pode bater aqui, ó. Ali naquela beiradinha. Então a gente tem que ficar imaginando, né? Ficar criando assim as situações que pode acontecer. Aqui mesmo eu tenho que dar uma envolvidinha, ó. E não precisa mais que isso não, tá bom. Agora a gente vai fazer aqui uns toques mais claros um pouquinho. Só que eu vou dar um toquinho de amarelo aqui para fazer de conta que é uma luz, né? Assim, de sol nesse branco. Um pouquinho de amarelo, mas não é para amarelar, não. É só para dar uma sensação amareladinha, né? Para ficar como se fosse uma luz solar que tá batendo naquela montanha, né? Mas é quase que o branco, entenderam? Daí eu fico imaginando nesses regos assim, ó, que a neve vem escorrendo, ó, vem descendo, ó. Vocês entenderam? Ó. Sempre nessas partes mais baixas, assim, ó, a gente idealiza que a neve vem descendo, assim, ó. Então é isso, meu povo. Vamos partir para pintança, porque pintura é terapêutica. Vamos ver mais aqui. Irani, boa noite, Zé Ival, que coisa linda. Obrigado, Iranita. Olha que nome bonito, exótico, diferente. Paula Rodrigues, oi minha tia. Como é que tá aí, tia? Vem pra cá de novo comer aqui em casa, almoçar. Maria Cristina, boa noite, Zé. Boa noite, Maria Cristina. Que mais? A nossa escritora, Jai. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jai. Obrigado pela presença. Gilson, não sei. Donizete de Alcântara. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Sônia Fonseca. Boa noite, Domingos, meu amigo Domingos. Boa noite. Obrigado por mais um super aula. Estamos assistindo na cidade de Fernandópolis. Um abração para esse povo daí de Fernandópolis. Não conheço a cidade, mas um abraço. Não tem, como é que é? Não tem lugar certo. Todos os lugares merecem um abraço meu, né? Então é isso, vamos continuar aqui, ó. Só vou realçar aqui, não vou fazer quase mais nada aqui. Só vou dar uns toques maior aqui, Isso aqui com a espátula a gente faz bem, mas é como nós não estamos fazendo uma aula exclusiva de espátula, então deixa para uma outra hora, para fazer uma aula de espátula, daí, né? Aí nós vamos pegar os patos e pôr lá, os patos do lado. Então vamos fazer uma tela, fazer uma lagoa e uns patos do lado. Então é isso, gente, ó. O lado do sol é o lado que tem mais luz, evidentemente, né? E essa luz tem um pouquinho de amarelo. Mas é um pouquinho só, porque senão também vai ficar amarelão, né? Não é, a gente quer só dar uma sensação amarelada. Pra gente sentir que é a luz do sol que tá batendo lá, né? E aí acho que já tá, né? Agora vamos trabalhar aqui embaixo. Não precisa mais desse negócio aqui não. Se precisar, né? Pega de novo, né? Então vamos lá, vamos limpar o meu pincelzinho novo, porque quando a gente ganha pincel novo, assim, a gente fica lisando, assim, sabe? Dali a pouco, é que nem carro, quando a gente compra um carro novo primeira vez, quer dizer, novo não, é um carro. Daí aquele carro é novidade,
Aí você fica ali passando o pano, quase que tira a tinta do carro, de tanto passar pano nele. Mas ali uns dias, tá que é pura terra, por barro, tá tudo de qualquer jeito, e a gente não tá nem esquentando a cabeça mais. Mas nos primeiros dias, nossa senhora, quase que. A gente quase que deixa o carro na lata de tanto passar pano. Então, gente, eu vou explicar aqui. Eu falei que ia explicar, só que eu esqueci de pegar uma paleta de. Uma paleta não, é uma prancheta de coisar, né? Então é o seguinte, tudo que tá lá vai virar para baixo. Essa montanha vai virar para baixo. Então aqui, ó, nós temos que imaginar que essa montanha aqui vai refletir aqui. Então nós vamos fazer como se fosse um espelho, ó. E daí ela sobe aqui. Esse detalhe. Então nós temos que fazer. O que mais? Daí tem a montanha, que é essa daqui, né? Então nós vamos fazer, ver a altura dela, ver a altura. Só que ela vai ficar mais baixa um pouquinho. Porque nós estamos considerando a linha do horizonte aqui, ó. Tem o pé da montanha aqui. Então daqui para baixo. Daqui para cima, daqui para baixo. Então vai ficar aqui assim. A gente vai sugerir, ela não vai fazer tão perfeita assim, né? Porque a água a gente vai dar uma tremulada, né? Porque senão a gente vai ter que fazer detalhes para baixo, né? Vamos fazer um espelho d'água aqui com mais umas águas meio mais assim trêmula, né? E aí tudo isso daqui vai descer para baixo, ó. Só que é o seguinte, aqui que tem um detalhe. Esse pinheiro, né? Esse pinheiro, ele tá, ó, o pé dele tá aqui. Ó, o pé dele tá aqui. Então, do pé dele até a margem do rio tem uma distância, né? Então, se essa água fosse até lá, a água chegaria até perto do pé dele. Depois ainda tinha um tanto de terra para dar no pé dele. Deixa eu ver se tem um caderno aqui. É difícil de explicar, mas... Rapaz, tá aqui, eu vejo uma tinta aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. Ó, abre bem no meio, certinho. Eu vou explicar aqui para vocês. Esse lápis aqui também, viu? Deixa eu ver se tem um outro aqui. Acho que esse aqui vai dar. Então é assim. Aqui essa margem aqui é essa que nós estamos aqui. Do lado de cá. Aqui. E essa margem aqui é aquela lá, né? Então, o pinheiro, ele tá em cima do barranco, não tá? Ó, vou explicar simbólico aqui agora, só para vocês entenderem. Isso aqui é o pinheiro. E nós estamos aqui no barranco, ó. Nós estamos olhando. O que vai acontecer? Vai refletir o barranco e o pinheiro vai ficar aqui. Não é isso? Só que a gente não vai ver o barranco refletido. Por que ele não vê o barranco refletido? Vamos pegar as coisas aqui. Uma régua. A gente não vê o barranco refletido porque a gente até vê, mas não vê muito. Viu? Aqui a gente vai ver o pinheiro. Aqui é o nosso olho. E aqui é o pinheiro. A gente vai enxergar o pinheiro, né? O barranco a gente vai enxergar só um pedacinho. Se o barranco for bem inclinado assim, ó, daí vai inclinar aqui também. Daí vai coincidir aqui com a visão da gente, a gente não vai enxergar. Vocês entenderam? Então, se o barranco ele é deitado assim, ó, a gente provavelmente não vai ver ele aqui refletindo. Porque o ângulo de visão não vai coincidir, né? Vocês entenderam, gente? Se o barranco for deitado, mesmo que ele apareça no reflexo, mas porque a gente está em cima do barranco, a gente vai olhar aqui, a visão da gente vai coincidir com o barranco, não enxergar ele. Mas o pinheiro vai.
E se o pinheiro estiver aqui em cima, ó, em cima de outro barranco aqui, daí, ó, tem que o pinheiro vai tá até na margem do rio é aqui é a margem do rio. Depois tem mais essa altura do barranco aqui para baixo, para depois ser o pinheiro, ó. Entendeu? E daí assim por diante, até que chega um ponto que o pinheiro vai aparecer essa ponta. Então, gente, o reflexo é isso aí. A gente tem que eu tenho que fazer uma aula só disso, porque é muita coisa para explicar, mas é um básico, né, para vocês entenderem porque que às vezes a gente não enxerga o pinheiro no reflexo, mas não enxerga esse barranco aqui. Porque o barranco tá assim, ó. O reflexo dele tá aqui, ó. Porque essa margem do rio vai estar lá, né? Então coincide com a visão da gente. Então é isso, meu povo. Vamos ver o que o pessoal estão falando ali. Mônia, boa noite, domingo. Tudo certinho por aí? Boa noite a todos. Domingo. Tô mais melhor. Tá muito quente hoje à tarde. Ainda tô um pouco com dor de cabeça. Ô, Domingo, toma lá um Torcilax lá. Torcilax. Você vai sarar. Já tomou o remédio? Tatatã, Gilson, Donizete, Alcântara, Tom Lemes. Obrigado, meu amigo Tom Lemes. Boa noite. Então pintar, né, gente? Senão não conta. Eu tô com alergia hoje. Tomara que isso não piore. Então é o seguinte, gente. Cadê? Vou pôr lá na frente pra não ficar embaixo do meu nariz, né? Então nós vamos refletir as coisas ali. Cadê a Val? Disse que ia aparecer aqui nos comentários, mas até agora nada. Eu ia fazer no TikTok também, mas não deixaram hoje. Mas eu vou burlar esse negócio. Eu vou abrir duas lives, uma pro TikTok e uma pro coisa, mas não hoje, né? Daí vai ser independente, não vai ser grudado mais que nem a. Aí uma câmera tá pro TikTok e outra do meu jeito daí não vai ser. Daí quero ver se vão me impedir. Rapaz. Então é assim, gente. Nós vamos fazer aqui uma cor. Essa cor aqui. Tá. Eita. Nós vamos fazer essa cor aí. Um pouquinho esverdeado, porque ela tem um pouco de esverdeado. Então essa é a cor que é aquela lá. Só que daí nós vamos colocar um pouquinho de vermelho. Sabe por quê? Mais ainda. Nós vamos colocar um pouquinho de vermelho, porque nós vamos dar uma diferenciada na tonalidade. Para ficar parecido, né? Para ficar parecido não, para ficar assim, dividido. É isso, não é parecido. Só que eu já fiz uma coisa que não poderia, gente. Não faz o que eu faço. Tem coisa que não é. Por exemplo, eu teria que fazer primeiro aquelas mais claras, né? Então vamos lá. Vamos corrigir. Primeiro a mais clara, um pouquinho de azul, um pouquinho de vermelho. Ó. Pra gente fazer uma cor meio arroxeadinha que nem aquela lá. Ó, parecido. Então essa cor vai ser a cor dessa montanha aqui, ó. Que vai ser refletida aquela lá. Então nós vamos fazer ela com um pouquinho meio vermelhada aqui, mas é isso mesmo. Porque a gente quer dar uma diferenciadinha na tonalidade. Pra não ficar aquela coisa muito parecida de lá pra cá, né? Então, mas é uma leve tonalidade só diferenciada. Não é fazer completamente diferente, não é isso não. Vamos deixar aqui nas pedrinhas. Aqui já tem um pouco mais de verde, então nós vamos colocar um pouquinho mais de verde. Nós vamos fazer assim. Só que ficou muito vermelho, não é assim. A gente misturar aqui um pouquinho de azul, vermelho, né? Porque ele tem um pouquinho de nuance de roxo, mas também tem umas coisas, uns detalhes verdes. Então nós vamos fazer a sombra. Clarear um pouquinho, né? Porque a gente quer que fique um pouquinho mais claro para destacar o reflexo do pinheiro.
Eu estou usando aqui um pincel de cabo amarelo, cerdas firme. Pode ser. Ó, sobe, então vem subindo aqui. Então, gente, um detalhe muito importante que eu vou falar para vocês aqui, que é dificilmente a gente vê as pessoas considerar, né? Porque todo mundo pensa assim, a água é azul, pronto, a água é azul. Mas não é bem assim, gente. A água ela é incolor, a água não tem cor não. Ela reflete as cores. Como tem muito mais azul na natureza, céu e tal, então ela reflete o azul, então dá aquela sensação de azul. Mas se ela tiver dentro de uma floresta e você for lá tirar uma foto, você vai ver que vai ficar verde a água. Então tem que tomar um cuidado com isso. Não é a água azul e acabou. Não é assim não. Às vezes até tem uma nuance de azul na água, assim, mas tem verde também. Vocês entenderam? O que faz a água ficar azul, o culpado mesmo disso, é o reflexo do céu. Que nem aqui, ó, tem muito azul na paisagem. Então, claro, vai refletir. Então, vamos fazer aqui os reflexos da montanha. Daí vamos fazer meio envolvidinho. A gente não vai fazer tão perfeito assim, porque a gente quer que a água fique um pouquinho trêmula. Se quiser fazer perfeito, fica bonito também. Só que aí a gente vai ter que detalhar tudo que eu fiz aqui para baixo, né? Dá um trabalhão danado. Então, vamos evitar esse trabalhão. Vamos fazer uma coisa que fique bonito também e que não precise tanto trabalho, né? E a minha alergia tá que tá, toda vapor. Aqui como tem bastante branco, então a gente vai clarear aqui pra cima aqui, ó. Não usa muita tinta não, porque a gente vai precisar de colocar cores em cima dessa tinta aqui. Então se a gente tacar muito tinta, carregar aqui nessa parte, nessa etapa da pintura, vai ficar difícil. Aí, meu povo, como eu falei, é um espelho. Mesmo que a gente aí não esteja aí fazendo o detalhe, né? Porque o reflexo a gente quer que fique um pouco meio envolvido. Mesmo assim, tem o reflexo, os detalhes meio que simulado parece. Então a gente vai repetir aquilo lá mais ou menos, claro, né? Também, porque a gente também não vai pegar uma régua e fazer cada cisquinho lá, né? Não é assim. Não tem necessidade disso. Só se a gente for fazer uma aula de hiperrealismo, daí é diferente, né? Mas não é isso o nosso caso. Nós não estamos fazendo hiperrealismo. Estamos fazendo uma arte aqui bonita, mas não é um hiperrealismo. Aqui eu já vou fundir tudo aqui, ó. Vamos lá, o que o pessoal estão falando? Ô, minha flor, você chegou? Boa noite, Zé Ivan, a todos, Tom Lemos, boa noite, Domingo, Mona, boa noite, Tom, Isabel Henrique, boa noite, Zé Arantes, Sival, boa noite, Isabel, Val Prazeres, boa noite, maravilhosa pintura, Alda Lemos, Val Prazeres, Isabel, Alda, é isso aí, meu povo, vamos curtir nossa pintança. Agora, gente, agora sim é hora de fazer isso que nós estávamos fazendo ali.
Então a gente vai fazer essa montanha ali, né? Aqui, ó. E trazer os pinheiros, ó. Os pinheiros. Aqui nós vamos colocar um pouquinho mais de verde, né? E vamos trazer o pinheiro, ó. Tá vendo, gente? Como que a gente vai conseguindo aí fazer um espelho d'água bonito. Agora você imagina se a gente fosse fazer cada folhinha daquela aqui embaixo. Ah, então é isso. Agora a gente pega um pincelzinho pitiquiniquiquim. Tá lá agora, Zé. Eu falei, né? Eu falei que descerá. Agora a gente vai pegar um pincelzinho pequenininho e vamos fazer aqui, vamos definir aqui a minha alergia. Vamos definir aqui a margem, né? Vamos fazer o barranco. Lá também vamos fazer um barranco. Só que lá eu vou fazer um pouquinho mais azulado, que tá mais meio distante assim, né? É um azul meio com cara de verde, sabe? Que nem aqui, ó. Vou fazer igual pra cá. Esse azul, esse barranco que a gente vai enxergar aqui. Por que a gente vai enxergar esse? Um pouquinho mais baixo, mas vai enxergar. Por que esse aqui a gente enxerga? Porque o ângulo que nós estamos aqui, nós estamos muito longe, né? Então a gente vai enxergar, a gente vai ficar uma linha assim bem deitada, assim, que vai conseguir enxergar até o mesmo que o barranco esteja bem inclinado, pouco inclinado, né? Se a gente tiver subir no árvore, desce olhar aqui no barranco, daí a visão da gente, esse barranco aqui some da visão. Mas quando a gente está bem em perspectiva, aí a gente pode enxergar um pouco do barranco. Então é assim, quanto mais alto, mais menos a gente vai enxergar o barranco. A não ser que o barranco seja reto, né? Não seja deitado, que nem aqui, né? Uma margem, né? Só que tem um detalhe, a água também tem uma tendência a achatar as coisas, vocês sabem disso. Então a gente sempre faz um pouquinho mais achatado. Aqui ó, vamos também já colocar, aqui nós vamos colocar um pouco mais verdeado, porque vai chegando perto a gente começa a enxergar verde. Só que é verde claro, gente. Por que que o mato grandão é escuro, né? E o verde os matos baixos é verde claro. Então é por isso que a gente enxerga na natureza, né, assim, uma definição, né? Porque não mistura todos os verdes, tem o verde claro e o verde escuro. Então, quando vocês estiverem andando aí de carro, de a pé mesmo, assim, num campo, num lugar que vocês possam enxergar a natureza, vocês prestem atenção no que eu estou falando.
as árvores altas são tudo verde escuro. Cara, tem exceções, claro, não estou dizendo, mas na maioria são tudo escuro. E as graminhas, os capins são tudo verde claro. Ó, à medida que vai aproximando, a gente o verde vai se destacando. Por que que vai destacando quando vai aparecendo as cores mais quando está perto? E vai ficando mais azulado quando está longe? É porque quanto mais longe, mais atmosfera, né? A visão tem que atravessar. E a atmosfera daí tem uma tendência a azular, né? Então é isso. Agora aqui nós vamos colocar aqui um pouquinho de preto, vamos fazer um verdinho mais diferenciado aqui para nós deixar fazer os volumes, né? Aqui do terreno. Eu tô com uma alergia hoje, mas a gente vai fazer até assim, onde a alergia permitir. Vou fazer aqui uns escuros, né? Pra gente sugerir aí o terreno. A gente vai fazer um verde agora misturando o amarelo com preto, amarelo com preto dá um verde bonito. Aí a gente vai fazer essas partes aqui de onde é uma depressão que fala no terreno, né? Vai dar umas variadas no formato do terreno. É um gramado, né? E esse gramado vai vir pra cá, ó. Então é assim, gente. Ultimamente, nas lives agora, né? Como eu tenho um compromisso, eu assumi um compromisso de explicar. Então eu já não tô mais preocupado se eu vou terminar a tela ou não. Na live, né? Claro que às vezes tem quadro que a gente termina. Já teve outros quadros que nós terminamos. Mas assim, o objetivo é explicar. Então aqui vai ser um canal de pintura para quem quer aprender. Aí, como eu falei, nós vamos tentar aí variar o dia aí, arrumar um dia aí para nós fazer uma live de tonticeira. Não que eu seja tonto. Umas lives assim pra gente conversar, falar baboseira, que nem eu fazia, né? Então, gente, vamos colocar as tintas na tela. Só de colocar a tinta na tela, assim, ó, já tá ficando bonito, né, gente? Lembrando aí que o risco desse quadro, dessa aula aqui, tá lá no Telegram, no grupinho do Telegram. Quem tiver querendo o risco, vai lá. Só que quem for agora não vai ter o risco, porque a gente põe lá, quem chega agora não tem acesso, acho. Mas daí é só falar lá, ah, tô aqui, manda o risco aí de novo. Eu vou mandar. Eu passo de novo. Assim como te escureceu nas partes fundas, agora a gente vai dar uma clareadinha um pouco mais nas partes altas. Então a gente vai idealizar umas partes altas e vamos fazer uma luz. Ó. Aí a gente vai criar assim uma sensação de relevo. Não é tacando a luz de qualquer jeito, assim, branco e escuro, não. Você tem que idealizar. Onde você sente que o terreno afundou, você escurece. Aonde você quer que ele fique relevo mais alto, você clareia. Aí a gente consegue aí sugerir, né, o, o volume. Eita. Eita. A tarde da alergia é ruim, né? Incomoda a gente. Olha. Aqui nós temos. Esse lado aqui eu vou fazer menos luz porque ele tá no. O sol tá mais assim, né? Pegando pra lá. Então a gente vai completando, enchendo os espaços. Agora com o pincel menor aqui eu vou trazer os pinheiros, fazer os detalhes do pinheiro.
Vamos ver se o pincel de pelo de lobisominho, filhotinho de lobisomem, dá certo. Ó, um pouquinho de preto, um pouquinho de azul e o amarelo. Só que o amarelo aqui acabou. Meu Deus. Já começou as tintaiadas sumir. Agora mesmo peguei amarelo. Ah, achei. Oh, tinha que bater aqui no escuro. Tá. Então aí, amarelo, preto e azul. Nós vamos fazer uma cor fortuna, mais para azul, assim. E nós vamos trazer agora esse mais escuro ainda. Vamos deixar isso aí escurão. Um pouquinho de preto. Vamos trazer esse pinheiro aqui para baixo aqui, ó. E aqui, ó, nós vamos fazer também um. Eu vou fazer primeiro a silhueta, depois a gente vem trabalhando nele, né? E já vamos aproveitar e dar uma avermelhadinha aqui, ó. Pra gente modificar um pouquinho a tonalidade, vamos trazer aqui o reflexo dele para baixo aqui. Tossi pra você molhar a gargantinha. Ô, minha flor! Obrigado. Tá lindo, Zé. Tá. Tá. Olá. Café com leite para todo mundo, ó. Tá frio aí fora, Val? Aqui não para de fazer frio, né? Vamos trazer aqui os barranquinhos. Vamos fazer umas pedras aqui também. Vamos ver se com esse especial aqui eu vou conseguir fazer a luz ali. Onde que eu coloquei amarelo? Ah, tá lá. Um pouquinho de azul, para não ficar tão amarelo. Vamos trabalhar aqui nas luzes. Como tá longe, então eu não preciso preocupar em fazer folhinha para folhinha do pinheiro, né, gente? Só vai sugerir. Isso, e essa luz que a gente fez no pinheiro também vai refletir. Só que, como eu falei, a gente vai refletir ela mais fundida um pouco, né? Não é fundida, é fundida. Mesma coisa vamos fazer nesse daqui. E também nós vamos fazer a mesma coisa aqui, né? Vamos trazer o reflexo desse pinheiro aqui para baixo, fundindo, integrando, né? Assim. Doido. Todos eles a gente vai fazer também
o reflexo da luz do pinheiro, só que mais envolvidinho, não é aquele. Tudo que tá para cima a gente vai trazer para baixo. Mais ou menos, né? Não precisa querer ficar olhando cada detalhe, mas mais ou menos trazendo para baixo aqui o que tá para cima, para a gente sentir a sensação de que tá refletindo. Lá no finalzinho aqui, ó, a gente vai fazer uma coisinha aqui, como se tivesse um rio vindo aqui, né? Só que nessa distância aqui a gente só vai fazer isso. E dar fazer uns tracinhos brancos aqui para sugerir aqui uma perspectiva nessa água, como se estivesse caindo, uma quedinha de água e tal. Ó, a gente sugere assim que tá caindo a água, tá descendo por pedras e tal. E assim a gente vai aos poucos criando a sensação de reflexo na água. Vamos lá, o que o pessoal está falando? Sueli Andrade, meu Deus, que coisa mais linda. Obrigado, Sueli. Suelma, boa noite, Suelma. Jai, garanto que esse é um dos canais de pintura que sigo, que explica detalhadamente, um dos melhores. Obrigado, Jai. A gente está fazendo de tudo para que vocês aprendam a pintar. E gostem de vir aqui, né? Que mais? Alda Lemos está maravilhoso. Obrigado, Alda. Suelma Andrade, belíssimo trabalho. Obrigado, Suelma. Júnior Garcia, obrigado, meu amigo. Boa noite, Zé, passando para deixar o joinha. Espetáculo, amo esse estilo de paisagem. Isso aí, meu amigo, obrigado. Tá ficando bonito mesmo, né? Suelma Andrade, primeira vez aqui apreciando esse belo trabalho. É a primeira vez que está aqui, Suelma. Obrigado pela presença. Eu vou colocar o Zé Ruela para comemorar a tua chegada no nosso canal. Zé Ruela, sapeca aí. Vai na dancinha da comemoração para Suelma, que está chegando pela primeira vez e vai ficar. Divina Costa, aqui é Divina. Parabéns pelo seu lindo trabalho, José. Deus abençoe. Obrigado, Divina. Obrigado pelos coraçãozinhos. Obrigado, Judite. Obrigado a todos, gente. Vamos continuar, né? Opa! Bagunça, Zé. Que bagunça, Zé. Vamos continuar a pintança, gente. O que eu tava fazendo mesmo? Esqueci. Tá. Vamos trazer tudo isso pra cá. Completar aqui. Vamos fazer os pinheiros aqui, ó. Os pinheiros lá atrás, né? Esse aqui é um azul, vermelho e um pouco de amarelo, gente. Para dar simular um verde, né? Um pouquinho de verde só. Ó, não é aquele verdão. Pra gente fazer esse escurão, que é um escurão, quase que preto mesmo. Depois a gente vai fazer luz, né? Claro, não vai ser assim também. Aí, o que mais que a gente vai fazer? Vamos escurecer mais do lado de cada espinheiro aqui, que ele ainda não tá. Então, meu povo, nós vamos
realçar ali ainda mais aquele pinheiro ali, o lado da sombra. Porque esses pinheiros, eles têm uns detalhes escuros neles. A gente já vai sugerir aqui um pouco o pinheiro, mas não vai fazer... Nessa distância aqui não tem como fazer folhinha por folhinha. Então a gente vai sugerir ali, né? A gente vai tampar uns buraquinhos que fica da tela. Alguns lugares a gente escurece mais. A gente vai chegando devagarinho no ponto. E essa parte aqui que eu não pintei porque eu quero fazer umas pedras aí. Então, para fazer pedra, eu vou fazer uma aula de pedra agora aqui. Pedra distante, né? Depois a gente vem nas pedras perto. Vermelho, mistura com esse verde mesmo aqui, ó. Vermelho com esse verde aqui. Vamos um pouquinho de preto. Sabe por quê? Porque nós vamos fazer um cinza praticamente. Então a gente faz um vermelho, um verde, para ficar um meio que marrom assim. Pulmão um pouquinho de preto para ficar um cinza. A gente pega o branco, dá uma clareadinha, né? Não tanto, não é para clarear tanto não. E a gente vai fazer umas manchas escuras, gente, primeiro. Pouquinha tinta, pincel menor. Deixa eu limpar aqui. Vou pegar essa tinta aqui, se quiser. Vamos fazer aqui o lugar que a gente quer pedra, a gente coloca uma cor escura, não é clara. Como eu quero fazer um monte de pedra aqui, então eu vou colocar essas cores escuras. Cuidado para não fazer carreirinha. Tem que imitar a natureza. Se a natureza não fica ajeitando, não. Ela coloca pedra onde ela quer. Pedra aqui, pedra aqui. Aí a gente dá uma variadinha, coloca mais um pouquinho de vermelho em algumas. Porque aí, gente, na natureza, a pedra tem umas pedras que tem um tom mais avermelhado, outro mais... Tá, agora, depois que fizer isso, a gente pega o branco, dá uma misturada aqui nessa cor que a gente estava usando na pedra também para clarear um pouco, e faz uma luz. Essa é a pedra. Oh, mas que tinha teimosa, ela saiu lá no buraquinho e não veio. A gente vai fazer aqui umas luzes em cima, ó. Grossa essa luz, porque ela não é a luz principal, não. Ela é uma luzinha. Quer dizer, a luz base, né? Que cobre quase toda a pedra. Ó. Não cobre todo escurão, não. Deixa escurão. Só por cima, assim. Não precisa ficar esfregando, não. Pedra não é assim. Pedra é de qualquer jeito mesmo. Depois pega o mais clarinho ainda, daí coloca um pouquinho até de amarelo, se quiser, deixa eu pôr aqui. Para dar uma nuancezinha, porque senão vai ficando muito pálido, né? Ó, pega o branco, dá uma amareladinha, mas não é amarelão, não. Pode até dar uma avermelhadinha também, para não ficar, para dar uma corzinha de burro quando foge, né? E essa cor, sim, agora a gente vem dando uns toquinhos, é toquinho, gente, ó. Nas pedras distantes, ó. Pode agora colocar um excesso de tinta, porque agora é a parte que já tá, não vai precisar mais colocar tinta em cima, né? É a última camada, né? Isso aqui é a simulação de umas pedras lá no fundo. Pode colocar mais avermelhadinho, ó. Vamos fazer assim. Mais avermelhadinho um pouco, ó. Tem que dar uma pincelada meio na louca, assim, ó. Não pode querer ficar alisando muito, não. Ó. Cuidado, sempre tomando cuidado para não tampar o escuro. Tem que manter o escuro ali embaixo. Aquela lá também a gente vai dar uns toques aqui. Ó. A gente vai fazer umas pedrinhas lá, ó. Pequenininha, lá na frente, ó. Encher de pedra, ó. Aqui na frente, ó.
Faz mais lá, ó. Faz de conta que o terreno é pedregoso, né? Cheio de pedra. A gente pega o pincel, limpa ele, pega uma cor bem escura aqui. Pode ser até o preto puro mesmo. Tem quem não gosta de usar preto puro, pega aí uma mistura dos três cores aí, que é preto do mesmo jeito. Ou então um vermelho com azul, verde escuro. Qualquer cor escurona. E dá uns toques. Esse escuro extremo, ele é assim, ó, uns toques. Não pode fazer assim, escurecer, riscão, não. Ele é aqueles toques. Pra gente sugerir aqueles pontos mais profundos, ali onde a luz mesmo não alcançou. E essas pedras, todas elas vão ter um reflexo também. Ó, dá uns toques assim principalmente no lado aqui, que é o lado que dá sombra, né? Às vezes só dá uma pincelada assim já é, ó. Só um toque assim já é. Ó. Tá vendo? Só que agora nós vamos ter que fazer o reflexo da pedra, né? Refletir ela. Então nós vamos pegar as tintas, as cores que a gente fez aqui e vamos dar um pouco mais delicado, mais envolvido, né? Vamos refletir a pedra. Lá na frente só sugere um pouco o reflexo. E assim aos poucos a gente vai criando aí a sensação do barranco. Depois a gente vai fazer uns matinhos. E essa pedra, né, vamos fazer aqui também. Mas vamos vindo, né? Vamos descendo aqui. Aqui eu vou fazer umas pedras, então eu vou fazer de novo. Agora eu vou explicar a pedra maiorzinha um pouco. Vamos pegar um pouco desse vermelho aqui, ó, meio sujo aqui. Vamos misturar aqui. Pra gente fazer uma cor escura, mas uma cor de burro quanto foge. Então a gente vai pegar, faz uma mancha aqui escura. Mais pendendo para verde. Pode ser que eu misture erva de cor, mas assim que tem uma sensação esverdeada, meio cinzentado. Porque a pedra ela é assim, ela tem mais às vezes tem a tonalidade verde nela. É um verde meio cinzentado, né? Então a gente vai fazer as partes escuras da pedra. Nessa parte escura aqui vocês colocam pouca tinta, porque é a parte que a gente vai depois iluminar. Se colocar muita tinta vai ficar difícil de fazer os detalhes. Ó, faz uns pezinhos menor. Cuidado para não fazer redondinho assim, sabe? Que nem ovo de dinossauro, um ninhado de dinossauro aí. Feito isso, aí a gente vai pegar o branco, com essa mesma mistureba ali que a gente fez. Dá uma espalhada aqui para não ficar tão branco. E faz a cor intermediária da pedra, ó. Essa aqui é a cor intermediária. Uma pincelada. Ó, uma pincelada, ó. Ó, dá uma puxadinha e tal, ó. Dá uma coxadinha no pincel, porque é pedra, gente. Ela não precisa ficar querendo desenhar a pedra, a forma dela. É pedra. Feito isso, daí a gente vai pegar uma cor ainda mais clara. Branco puro, com aquele lá mesmo. Ó, quase mistura com aquela corzinha que ainda é a cor da pedra. E vamos dar uns toques de luz. Ó, uns toques de luz em cima. Pra gente destacar alguns pontos da pedra. Ó. Depois, na hora que a gente fizer o matinho aqui, daí que a gente põe a pedra no cima mesmo, né? Isso que eu tô fazendo aqui não é branco, é misturado com a cor da pedra mesmo, a cor mais clara. E vem, dá uns toquinhos ali, puxa assim, faz uns pontinhos embaixo aqui, porque pedra é tudo irregular. Então, evidentemente, tem alguns pontos dela aqui que dá uma realçada, né? Que dá uma destacada. Ó. E assim, cuidado para não ficar
exagerando, daqui a pouco acaba o efeito pedra, né, também, né? Então, tem que sempre ter um limite, não pode ficar branqueando tudo também, não. Depois disso, Judite, Selma Andrade, Kikiki. Aí pega agora uma cor escurona, pura mesmo. Quem não gosta de preto, porque tem gente que tem birra de misturar tinta preta na pintura. Quem não gosta de preto puro, pega um vermelho, pega um azul, mistura o azul da Prússia com vermelho. E se quiser pôr um pouquinho de amarelo indiano, daí fica preto puro, mesma coisa daquele lá. Dá na mesma. Então, não esquenta a cabeça, gente. Sempre tem jeito para tudo. Ó, agora aqueles pontos culminantes de sombra, não o ponto culminante de luz mais, agora o ponto culminante de sombra. Ó, aqui que a pedra vai fazer uma sombrinha no chão, porque o sol tá fazendo assim. Então a gente vai dar uns destaque aqui na sombra, fazer uns pontos também dentro da pedra, assim, pra gente criar assim variações na forma dela, né? Ó. Tem vários tipos de pedra, esse aqui é um deles, né? Feito isso, agora a gente vai trazer o pinheiro aqui, o caule dele para baixo, né? Porque agora nós já temos o terreno para trazer ele. Vamos trazer o caule dele aqui, vamos pegar o vermelho aqui, misturar um pouco no verde aqui. Qualquer verdão escurão aqui, você põe um pouco de vermelho e pronto, você já tem a cor da sombra do pé do tronco do pinheiro. E traz ele até aqui nesse terreno aqui, ó. Só que aqui era a pedra, né? Esqueci de. Não tem problema, eu vou fazer um monte de folha de pinheiro ali, vai cobrir tudo mesmo. Então deixa quieto. Traz aqui. Vamos trazer esse também. Esse aqui ainda não é hora, mas vamos trazer já para a gente já ficar visualizando, né? Se eu não terminar esse quadro aqui hoje, eu vou terminar num vídeo esse daí. Daí não vai ser mais em live. Porque quando a gente começa a explicar bastante, a gente demora mais para pintar. E como eu tenho certeza que o pessoal que estão aqui, todos estão querendo aprender, eu estou dando prioridade na explicação, não na fim do quadro. Então vamos pegar aqui um pincel aqui para nós fazer. O que eu ia fazer mesmo? Oh, meu Deus do céu. Ah, eu ia trazer o cabinho do pinheiro para baixo. Então vamos lá. Vamos ver se esse pincel aqui vai dar. Tá, agora pega aqui o pincel já sujo, de uma cor que a gente mais ou menos quer mesmo. Põe um pouquinho de vermelho, clareia um pouquinho e vamos trazendo aqui a luz. Não é a luz principal, é a luz mais intensa. Essa aqui é a luz intermediária. Depois a gente volta fazendo mais luz, né? Aqui também. Agora sim a gente vai pegar aquele pincel arrepiadinho. Que o Zé não sabe onde pintou, porque o Zé é desse jeito. Mas vamos ver. Deus quiser, eu acho. Aqui, ó.
Vamos pegar o lequinho, né? Vamos dar uma olhadinha nele no solvente para ele ficar um pouquinho meio diluído. E vamos pegar esse vermelho mesmo aqui, ó. Que a gente usou aqui, com tá um vermelhão queimadão. Vamos trazer um pouco desse amarelo aqui para nós amarelar e um pouquinho desse azul aqui, que daí vai dar um verde queimadão, que é o verdão que a gente quer mesmo. Esse verdão vai ser o... Só que eu tô pegando um brilho aqui para me enxergar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver lá lá tá aparecendo. Então já tá bom. Esse pinheiro aqui, a gente vai trazer as folhas dele aqui em cima, aqui, então por isso que eu não me preocupei muito. Rapaz, pegou um brilho aqui, não tô enxergando nada. Agora sim, a gente vai fazer uma simulação das folhinhas do pinheiro. Porque tá bem pertinho, né, gente? Daí a gente já começa a enxergar as folhinhas. Só que também não tá tão pertinho assim a ponto de você pegar um pincelzinho zerinho e ficar fazendo folhinha por folhinha, né? A gente só vai dar uma enriquecida um pouquinho nas formas, para a gente deixar um pouquinho mais real, né? Um pouquinho mais real do que o pinheiro, do pinheiro. Aquela reladinha básica assim, ó. Sem exagerar, porque nós não podemos estragar, né, o que está feito. Agora eu vou dar uma limpada, vou dar uma reforçada nas luzes lá em cima, que daí nós já finaliza a parte de cima e vem para baixo, né? Quebrei meu pincel. Rapaz. Agora a gente vai fazer uma luz. Pegar esse amarelo aqui mesmo. Misturar aqui mesmo. Fazer uma cor clara aqui. Pôr um pouquinho de azul. Fazer um verde claro. Pôr um pouquinho de branco. Porque a gente quer dar fazer um pouquinho mais iluminado ainda, né? E agora é a luz mais extrema das folhas de pinheiro. Só que essa luz, se a tinta estiver muito dura, vai ser difícil da gente fazer bonito. Então nós vamos dar um fiadinho, uma reladinha do pincel no solvente, só para deixar a tinta um pouquinho mais fácil de deslizar, né? Não para ficar escorrendo, assim. Ela não pode escorrer, ó. Ela tem que ficar mais diluidinha um pouquinho, ó. Passa bem na tinta assim, esfrega bem para penetrar bem no pincel. Aí vem fazendo as partes de luz. Que não é muito não. Ó. Desse lado aqui não precisa. Val Prazer, Kikiki. Tá 1000. Obrigado, Val. A luz extrema agora. Só em alguns detalhes, gente. Não precisa ficar fazendo luz zaiada, não. Aonde você sente que o sol conseguiu pegar, é onde que vai ter essa luz.
Dá uma pinceladinha, puxadinha, ó. Não pode bater não, porque senão daí não fica que nem folha de pinheiro. Aqui a gente vai fazer uma sobreposição aqui, ó. Como se essa folha, esse massa de folha que tivesse aqui pra frente aqui. Aquela lá nós não vamos mexer não. E assim a gente também vai fazer aqui. Tô contramão aqui para pintar. Coloca o pincel, dá uma puxadinha, bem levezinho. Aqui. Claro que a gente não vai pegar, não vai querer imitar exatamente, né? Porque não tem necessidade disso, nós estamos fazendo uma arte. Nós não estamos fazendo um retrato fiel. Agora a gente vai pegar esse escuro aqui, mistura aqui com vermelho e verde, aquela coisa. E vamos fazer uns galhos, mais galho aqui. Vamos fazer uns quebradinhos, uns... Aqui, ó, vamos fazer aqui o galho. Aqui, ó, vamos fazer o galho. Fazer uns saindo, umas pontinhas, ó. Pra gente deixar bem naturalzão, né? Vamos fazer uma corzinha clarinha aqui, ó. E vamos fazer a perspectiva desse galho aqui, ó. Tá vendo? Ele sai de lá. Aqui, ó. Pra não ficar tudo assim, só do lado, né? Então vamos fazer um saindo. Agora vamos trazer tudo pra cá, né, Astinho? Vamos fazer aqui uns arbustozinhos, né, pra não ficar tudo muito capinzinho. Então nós vamos fazer aqui uns arbustozinhos também, ó. Como se fosse filhotinho de pinheiro. Filhotinho de pinheiro aqui, ó. Um maiorzinho, ó. Ali tem um ali pequenininho. Vamos ver aqui. Amarelo. Agora a gente vai dar uns toques com esse pincel aqui. Pra gente sugerir agora. Porque aqui a gente já tá perto, né? A gente já consegue sentir já o drama. Que é que tem mato. A gente já consegue ver os matinhos. Aqui eu vou trazer uns matos aqui na frente, então eu nem liguei muito para terminar essa pedra aqui. Da mesma forma para cá.
Aqui a gente já vai sentir que são matos, né? Ó, na frente da pedra, pra gente colocar a pedra no chão, né? Senão a pedra vai ficar flutuando. E agora vamos encher a tela aqui, né? Quando a gente está vendo a água em perspectiva e a água está um pouquinho trêmula, a gente enxerga um pouquinho de, de branco, mas não é branco, uma cor clara assim, ó, que sugere o trêmulo da água. Ué, cadê a tinta que pega, mas não pega? Então ele tem que tomar cuidado, porque às vezes aquilo que seria o toque, o tchan, acaba virando o erro, né? Acaba enfeiando. Então a gente tem que trazer esse. É o tremo da água visto em perspectiva. Isso aqui não é o movimento da água, não. E aqui mesmo eu acho que eu estraguei. Mas não tem problema, a gente arruma. Eu tô num ângulo ruim aqui, pintar aqui. Eu devia ter posicionado melhor. Mas agora é tarde, agora vamos fazer assim mesmo. Cadê o pincel de pelinho de lobisomem? Ui. Que coisa, né? Por que some? Olha só, tava aqui. Pessoal, vocês não viram onde que eu coloquei? Pincel de pelo de filhote do lobisomem? Que coisa, desapareceu. Agora há pouco eu tava usando ele aqui. Ó, a gente ter pincel de pelo de lobisomem, pincel encantado, é bom. Mas tem esse problema aí. Que era? Nem sei mais por que eu queria também agora. Então já que nós não sabemos, nós vamos fazer outra coisa. Nós vamos trazer aqui o batom aqui. Nós vamos trazer aqui o verde desse lado de cá. Vamos apanhar um escurão aqui. Aqui vai ser o verde, né? Onde vai nascer um pinheiro. Depois nós vamos fazer um punhado de pedra aqui.
Até aqui vai ter verde. Deixa eu ver o que estão falando. Tom Lemes, família tá aumentando cada dia mais. É isso aí, meu amigo. Tá mil. Ô, louco. Vocês conseguem aproximar a imagem na telinha do celular? Sônia Regina, Nena Lima, que lindo. Obrigado, Nena. Sônia Regina Giro. Boa noite, Zé Arantes e Val. Que perfeição está ficando. Está ficando. Deus abençoe vocês. Gratidão essa aula. Aprendizado, abençoado. Obrigado. Que fervo de passarinho. Oh, tá muito alto o passarinho, Val. Se quiser, eu baixo um pouco. Pereira da Silva, boa noite. Pereira da Silva, que lindo. Tatatã. Maria Conceição, boa noite. Que maravilha, meu Deus. Boa noite, maravilha. Ângela Rosane Pereira, bela pintura. Obrigado, Ângela. Então vamos lá, continuar. Amarelo é uma cor que, rapaz, toda hora precisa dela. A gente compra um tubão, quando vê não tem mais nada. Ó, pouquinha tinta, porque nós queremos aqui trabalhar com claro em cima, né? E a tinta vai estar molhada, então se a gente colocar um excesso de tinta vai ficar difícil, porque daí vai sujar o claro e nós queremos que esse escuro seja só uma base. Então não pode deixar faltar tinta também, tem que estar pouca tinta, mas tem que estar cobrindo direitinho. Aqui também, escurão, vamos pegar o escurão lá, azulão com amarelão aqui, ó, e misturar com um pouco de vermelho aqui. E vamos fazer uma parte escurona aqui, ó. Então, né, não vamos conseguir terminar o quadro, mas eu vou deixar o vídeo gravar. Capaz não é terminar assim. Não vai dar para terminar do jeito que eu queria, né? Aqui os detalhes, depois os últimos toques mesmo. Mas assim, terminar o básico, acho que não vamos terminar assim. Agora, gente, a gente vai pegar o vermelho, o verde, vermelho, o verde, deixar mais puxando para vermelho e um pouco de amarelo. Nós vamos fazer uma cor meio verde, meio ocre. Essa é a cor que nós vamos trabalhar toda aqui, ó. Só que não tão vermelho, vamos deixar um pouquinho mais ocre. Vamos colocar um pouquinho mais de azul. Aqui, ó. Um pouquinho de azul. Aí essa cor aqui, ó. Escurão. Nós vamos trazer a sombra de tudo aqui. Nós já vamos simular aqui a sombra da pedra, antes mesmo de fazer aqui a água. Sombra não, reflexo, né? Então, verde e amarelão misturado com vermelho. É como se pegasse um laranja meio esmarelado, bem mais amarelo, colocasse um pouquinho de preto e fizesse um verdão. Um pouco de azul, fizesse um verdão assim, meio ocre. E vamos trazer agora tudo isso aqui pra cá, né? Não sei se eu faço água rasinha ou se eu faço um lago mesmo, né? Acho que eu vou fazer um lago só, assim, brilhando só. Não vou fazer o fundo do rio, não. Porque daí já dá um trabalhinho a mais e nós estamos com pressa.
Então a gente vai pegar aqui um pouco de azul. Um pouco de azul. Branco. E vamos trazer aqui. Porque tá tudo muito azulado lá. Então aqui vai ter um reflexo, né? Vamos deixar mais branquinho ainda, mais claro, né? Então, gente, eu tô colocando azul que não é porque a água é azul, é porque tá refletindo muito mais azul. Vocês entenderam? Eu tô querendo aumentar o lago aqui só pra ter o prazer de refletir aquele tronco lá. Mas eu acho que não precisa tanto assim também, né? Agora, nós já estamos aí bem adiantados aqui, né? Veremos o que o povo está falando. Cleusa Aparecida Pereira, Maria Conceição, boa noite, que maravilha, meu Deus. Ângela de Freire, pintura, bela pintura, ótimo ensinamento, obrigado, Tereza. Ivani Rodrigues, Palminha, boa noite, linda pintura, Zé. Já deixei o meu like, muito obrigado, Isa. Ó, gente, eu vou colocar o Zé Ruela para dar um reboladinho aqui para vocês, para comemorar, né, que os comentários e tal. Zé Ruela, manda ver. Chacoalha o esqueleto aí. Mas toda hora eu faço isso. Agora nós vamos fazer as predas. Vermelho com verde para fazer um marrom. Você sabia que vermelho e verde dá marrom, né? Vermelho. Só que aqui como o verde está misturado com preto, então nós vamos fazer uma corzona escurona, ó. E essa corzona escurona vai ser a cor fundo da pedra. Só que às vezes a gente dá uma variada para ficar um pouquinho mais esverdeado. Pega esse óculos que nós fizemos aqui, ó. Amarelo com esse. Daí coloca um pouco amarelo aqui, a gente vai voltar naquele óculos lá. Aí esse óculos a gente vai dar uma reforçada aqui no refresh da pedra. Aqui tem uma pedrona aqui também, né? Vamos fazer ela aqui, ó. Coisa. Tem uma janela aqui no computador que abre na frente, mas eu tenho um pavor daquilo. Olha lá, abriu de novo. Ó, e daí? Eita, mundão. Tudo tem que dar errado, né? Então vamos lá. Agora eu vou pegar um pincel urgente. Vamos ver se isso aqui vai dar. Já sujei sem querer mesmo. Essas corzonas, para fazer pedra, a gente sempre dá uma puxada para. Você faz qualquer cor, mas sempre dá uma relada no verde. Porque a pedra tem uma tendência a ser verde. Não verdona, né? Elas puxam um pouco de verde porque a água deixa um limbo, tem um musgo e tal. Então, não que seja verde, mas se a gente fizer assim, puxando um pouquinho para verde, a gente vai dar a gente vai dar um toque mais agradável na pedra, na pintura, né?
Aí a gente pega um clarinho, vem aqui, ó. Faz uma luz aqui intermediária, que não é a luz. Não é a luz ainda, né? É só uma nuance de luz na pedra. Depois a gente vai pegar um pincelzinho e vai colocar aí as luzes de verdade, né? Essa nuance pode ocupar a maior parte desse pincel. Vou pegar esse grandão mesmo. Evita de ficar muito redondinho. Faz mais reto, dá umas pinceladas mais retas assim, ó. Que vai conseguir aí um efeito melhor de pedra. Depois disso, pega um pincel molinho. Será que esse aqui vai dar? Eu vou pintando e os pincéis vão sumindo, gente. Não sei, que parece que tem um buraco negro aqui. Ó, pincel, vários pincéis que eu tava usando agora mesmo aqui, já não tá aqui mais. Que coisa. Tem uma borboleta aqui atrás de mim agora que eu vi. A gente vai fazer uma luz aqui, bem destacada agora. Esse branco que eu tô colocando aqui não é branco puro, eu tô misturando, né? Tô colocando, tô esfregando um pouquinho, porque eu quero que misture um pouquinho, não quero que seja branquinho puro. Vou dar um toquinho de vermelho e verde, assim, ó, para essa luz não ficar assim branca, né? Aqui a gente tem o tronquinho. Vai dar uns pinceladinhos aqui para fazer o volume do tronco. Aqui também, só que no pé, porque tem um monte de folha aí, né? Vai tampar. Nós já estamos chegando perto de comemorar, né? Um pouquinho de verde misturado com vermelhado aqui. E vamos dar um toque final aqui na pedra. Ó, esses toques são pinceladas assim, ó. Não é ficar esfregando, não. É, deu um toque lá e pronto. Se você vê que tem que arrumar, dá mais um toquinho do lado, assim, ó, tal. Pra não ficar aquela coisa. E é só isso, não precisa ficar lisando pedra não, gente. Pedra não é pedra, é tudo rústico. Ó, uns toquinhos. Ó, faz uns veinhos assim, ó, se quiser. Porque tem pedra que tem esses, como que fala? Esses veios mesmo, acho, né? Ó. Toque final, né, na pedra. Ó. Essas daqui que são menores. Às vezes uma pincelada que você faz assim, pronto, já bastou. Ó, pinceladas sem ficar esfregando muito. Se ficar esfregando, aí acaba com a luz. Mistura. Ó. Vendo como que a gente tá conseguindo já dar o tchan? Agora nós vamos pegar um escurão aqui, ó. Pegar um pouco de vermelho. Pegar um pouco do verde. Cadê o verde? Vou pegar o amarelo e colocar em cima dele aqui, ó. Ficou um vermelhão. Marronzão escuro. E vamos fazer os toques mais sombra da pedra. A sombra mais destacada da pedra agora. Da margem aqui do rio, em geral.
Isso mesmo. Agora a gente vai pegar um pouquinho do claro, um pouquinho de claro, e vai simular aqui o reflexo da pedra. Mas é simulado, não é para fazer muito forte não. Parte de cima da pedra, ó. Depois a gente pega esse escurão aqui. Como eu aumentei o bico da pedra, então tem que aumentar também o reflexo ali. E agora com esse escurão aqui, a gente vem dando um acabamento aqui. Onde a água bate na pedra, ela fica ainda mais escura, porque a pedra molhada fica escura. Agora o pincel limpinho, vou pegar fazer um azul clarinho aqui, ó. Bem clarinho, da cor dessa aqui. E vou trazer na frente aqui, ó. Pra gente fazer o movimento da água, né? Aqui também, ó. Sutilmente, não precisa ficar fazendo aquele monte de risco, não. Tá vendo? Como que é só praticamente é distorcer aqui a sombra quase. Não é assim fazer riscaiada. Isso daqui o certo é fazer depois que seca. Daí a gente faz perfeitinho. Porque aí a gente não traz o escuro para cima, mas mesmo assim a gente está conseguindo aqui mais ou menos. Já que nós estamos com o pincel no claro aqui, né? Vamos fazer vamos dar um toque aqui, ó, na pedra. Meio azulado agora aqui. Destacar um pouquinho da luz em algum lugar. E agora sim uns toques de nada, assim. Porque a água, como ela está em movimento, ela vai bater, vai fazer ela vai dar provocar ali um movimento e ficar clarinho em alguns pontos. Sim, é sutil. Nada de ficar tacando tinta branca, não pode. E aqui, ó, nós vamos dar uma clareada, porque nós vamos fazer essa pedrona aqui refletir aqui embaixo.
E como a água está em movimento, então a gente já vai também puxar o reflexo dela aqui, ó. Que hora que é? Nossa senhora, já tá longe. Então, meu povo, eu vou ter que parar, né? Porque tá muito tarde já, 9h43, faz. É muito tempo. Mas, ó, eu vou terminar o quadro agora num vídeo. Porque aqui pra gente poder dar tempo, dar um espaço para outro vídeo, né? Mas eu vou terminar esse quadro aqui, essa semana eu já termino. Eu vou fazer um vídeo bem explicativo, porque eu quero explicar ainda algumas coisas aqui. A margem do rio, escurecer um pouquinho. É que ele não é um quadro tão simples, é um quadro que tem bastante detalhes, né? Bastante coisa. Ou vocês querem que eu termine ao vivo mesmo? Mas daí ao vivo, né? Vai perder a graça, né, gente? Porque é muito. Só o finalzinho, né? Então, gente. Já deu pra ficar, né? Mais ou menos assim, né? Mas, ó. Eu vou fazer o finalzinho bem acabadinho. Vou pegar um pincel zerinho, daí vou fazer os últimos acabamentos. Vai mais 1 hora aqui nesse quadro aqui pra deixar ele acabado. Se for 1 hora aqui, Deus o livre, daí vai ficar muito comprida a live. Eu tô com uma alergia hoje. Até que melhorou um pouquinho agora, mas se eu ficar aqui. Então, meu povo, minha pova. E ó, lembrando que quarta-feira agora vai ter uma rosa, né? Vamos pintar uma rosa. Acho que é isso, né, Mônica? Se marcou o que? Nós vamos pintar uma rosa bem bonita, uma rosa. Quem é mulherada que gosta de rosa aí, nós vamos fazer uma rosa, um botão, uma coisa assim. Nós vamos fazer uma flor, vai ser rosa. Só não sei ainda exatamente como que vai ser. Mas vai ser flor. Então, vamos divulgar aí pra mulherada vir, porque a mulherada gosta de rosa, né? Então, vamos ver lá. Augusta Borges, boa noite, Zé. Obrigado, Augusta. Boa noite. Eu não estava conseguindo escrever comentário. Tá maravilhoso. Parabéns. Obrigado, Augusta. Sobre o universo, vou fazer um vídeo. Vou fazer um vídeo sobre o mistério do buraco negro. Sugador de pincel. Isso mesmo, gente. Ó, tem uma assombração aqui, um mistério aqui. Nós vamos fazer quinta-feira, né, Mônica? É mesmo, gente. Nós vamos mudar o dia da live. Porque sempre na quarta-feira tem jogo. E aí atrapalha um pouco. Então nós vamos fazer na quinta. Se tiver que não está funcionando, nós volta para quarta de novo. É quinta e segunda. Segunda-feira geralmente eu vou terminar aí, vou dar sequência nos quadros. E quinta-feira é o dia que a gente começa um novo, né? Dependendo do quadro, a gente termina na live. Tem quadro que não é complicado. Então é assim, quinta-feira, meu povo. Nós vamos fazer quinta-feira. Escreve na agendinha, quinta-feira, 8 horas da noite, tem live do Zé. Aqui ainda tem florzinha, tem mato aqui, tem bastante coisa aqui. Tá cru ainda, sabe? Não totalmente cru, mas ainda tem muita coisa para ser feita aqui. Então, gente, ficamos assim. Obrigado pela presença de vocês aqui. Que Deus abençoe todo mundo. E vamos que vamos. Quinta-feira, nós vamos pintar flor. Deixa eu ver se a Mônica falou lá. É rosa? É. Vamos fazer flor dessa vez. Vamos ver, né? Tem muitas mulheradas que gostam de flor, então nós vamos agradar agora as mulheres. Claro que não, né? Vamos agradar todo mundo, né? A gente quer agradar todo mundo. Então, tem homem que gosta de flor. Eu mesmo gosto de flor. Então é assim. A gente vai fazer de tudo um pouco para agradar todo mundo, né? Tem aquelas coisas que agradam menos, né? Mas a gente tem que fazer também, porque. Fazer o quê, né? Então a gente tem que tentar fazer de tudo aqui nesse canal aqui para que todo mundo fique feliz. Obrigado, gente.
até a próxima, se Deus quiser. Quinta-feira. Obrigado, Maria Beatriz. Lembrando, vou terminar o quadro avisando vocês que não está pronto. Eu vou fazer o vídeo, vou terminar num vídeo explicadíssimo. Vai ser uns detalhes que eu vou explicar bem. Inclusive, eu não vou fazer logo, não. Eu vou esperar secar um pouco isso daqui. Eu vou fazer lá por final de semana, mais ou menos. Porque eu quero pegar um pincelzinho fininho e vou fazer acabamentos aqui. Entendeu? Então é isso, gente. Até lá.